Olá, colega alimentarista. Estamos aqui novamente para poder continuar a conversa da gente sobre carreiras. E nós estamos falando sobre perfis comportamentais, a parte de autoconhecimento dentro desse alinhamento, dentro do desenvolvimento de carreiras. E falamos já sobre dois perfis, né, principais da metodologia DISC. Nós falamos sobre o perfil dominante, nós já falamos sobre o perfil influente. Hoje nós vamos falar de um outro perfil. Está curioso para saber? Acompanha logo depois da vinheta. Bom, colegas alimentaristas, estamos aqui de novo para poder conversar sobre carreiras, é lógico, dentro desse setor agroalimentar. E dentro dessas carreiras, nós vamos utilizar uma metodologia para poder orientar as pessoas que estão acompanhando conosco sobre autoconhecimento, sobre qual o seu perfil predominante, perfil comportamental predominante. Por que é importante saber sobre o perfil? Porque há uma análise feita de mercado que as pessoas normalmente são contratadas pelo perfil técnico que elas têm, né? E isso é muito comum dentro do direito. Eu acho que na maioria das profissões você forma, já faz uma especialização, um mestrado, um doutorado, na expectativa que isso vá fazer para promover garantia, né, de trabalho, de emprego. Agora, como quase todos estão fazendo isso, hoje em dia uma das coisas que faz o diferencial são as habilidades, as competências e o perfil da pessoa adequado ao emprego, ao trabalho que ela exerce. Então a gente fala muitas vezes que as pessoas se encontraram dentro da profissão, é porque por vezes elas estão atuando naquela profissão onde o perfil que ela tem naturalmente é totalmente adequado àquela profissão que ela exerce. Então, é isso que eu quero trazer para vocês quando nós estivermos fazendo esse caminhar do desenvolvimento de carreira para vocês. Nós já falamos sobre avaliação, nós utilizamos o método da Visa, né, avaliação. Estamos falando sobre autoconhecimento agora, e dentro da parte de autoconhecimento, eu estou abrindo uma janelinha para vocês sobre os perfis comportamentais através da metodologia DISC, tá certo? Então, vamos compartilhar isso hoje, vamos falar de um perfil novo. Eu vou antecipar, dar spoiler, o perfil é o perfil estável. Já falamos sobre o dominante, que é o D, o influente, que é o I, e o estável, que é o S, né? Stability, né? Que vem do inglês, tá? Mas é o estável, que hoje nós vamos falar. Então, vamos falar um pouco sobre esse tipo de perfil. Bom, aqui eu sempre falo dessa introdução, o que nós estamos buscando dentro dessa análise de perfil, avaliação e todo o método que nós caminhamos, é aquilo que você ama fazer. Essa nova carreira que está te esperando porque você tem tudo a ver com ela. E aí, dentro desse setor agropecuário, que é o setor agroalimentar, que é da produção de alimentos, que vem lá desde os insumos, fertilizantes, sementes, etc., que vão para dentro da porteira, vão para as propriedades rurais e são transformados em alimentos. E depois esses alimentos vão para a indústria, são processados, vão para a distribuição, varejos, feiras, restaurantes e chegam até o consumidor. Então, para atuar nesse setor que faturou no ano passado 2 trilhões de reais com o texto de tapioca, é necessário primeiro você saber que tem todas essas áreas. E segundo, qual o seu perfil para poder entrar em cada uma dessas áreas, tá? É isso que a gente vai discutir agora. Então, discutir não, vamos apresentar para vocês agora, tá? Então, o perfil de hoje que nós vamos falar é o perfil de estabilidade. Nós já falamos sobre dominância, sobre influência e sobre estabilidade. Estamos utilizando uma metodologia que é uma das várias, tem dentro dessa análise que eu faço, que a metodologia diz. Na parte de estabilidade, nós temos um perfil que normalmente é uma pessoa que é calma, paciente, planejador, conciliador, constante, bom ouvinte. Ele tem foco nas pessoas, nos relacionamentos. Ele não sente aquela necessidade de influenciar a pessoa. Ele é aquela pessoa que está do lado, sabe? Aquela pessoa, poxa, equilibrada, que você se sente bem quando está do lado dela, transmite aquela constância. Pessoa rotineira. Sabe um perfil que se adequa em termos gerais de profissão, em geral, tá, gente? É lógico que tem várias áreas dentro da carreira pública. Por exemplo, o servidor público é uma pessoa que, em geral, ela precisa ter uma parte desse perfil. Que é o quê? Ser calmo, ser paciente, né? Cumprir horários, ter rotinas, tá? Uma coisa muito interessante da pessoa estável. A pessoa, ela cria rotinas. Determinado horário para acordar, determinado horário para exercer as atividades, tá? Então, ele consegue ter um bom espírito de planejamento. É uma pessoa que olha para frente e fala, cara, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, ela vai cumprindo aquilo de uma forma constante. Não é aquela pessoa que, como dominante, muitas vezes vai acelerado, né? É tudo ou nada, é para ganhar ou para ganhar. Né? O estável não. Ele vai constantemente exercendo. Então, você pode identificar isso muitas vezes em servidores. Passa 30, 35 anos naquela carreira, né? E ele vai seguindo aquele ritmo. Pronto, a palavra que define bem o estável é essa, ritmo. Ele cria um ritmo, cria uma rotina e desenvolve isso. Vamos ver como é que é de um cliente agora, uma degustação, uma pessoa que eu atendi.
que caracteriza de forma geral, e essa degustação eu vou deixar também, se você tem interesse em fazer essa degustação, é gratuita, tá, gente, a degustação. E aí eu vou deixar um QR Code para você poder também fazer essa degustação, tá certo? A degustação geral, ela vai identificar ou esse perfil que eu estou falando, que é o estável, ou o influente, ou dominante. Às vezes a pessoa tem mais de um perfil predominante, e aí é interessante isso, né? Quando você tem mais de um perfil envolvido. E aí você vai conseguir identificar. Às vezes você vai se identificar dentro desse perfil ou pessoas que convivem com você dentro desse perfil, tá? Então, aquilo que eu falei da pessoa estável, ela é denominada na degustação como planejador. Você faz parte do grupo de pessoas que valorizam ter segurança e previsibilidade. Então, quando você quer ter aquela garantia, por isso que eu citei o exemplo do servidor público, né? É, teve um período da minha vida que eu atuei na tentativa de entrar dentro do serviço público, e uma das coisas que as pessoas falavam, que já estavam lá dentro, falavam o seguinte: o serviço público fecha duas portas na sua vida. A porta da pobreza e a porta da riqueza. Por quê? Porque os salários em determinadas áreas do serviço público são muito boas, né? Mas você não vai ficar um mega empresário rico, não é o objetivo do serviço público. Mas também você vai ter segurança. Tem uma série de benefícios que possibilitam você ter uma vida mais tranquila, né? E é exatamente isso, previsibilidade e segurança, que faz parte do perfil da pessoa que atua, que tem esse perfil de estabilidade. Dentro das empresas, onde é que ele é interessante? Quando você executa rotinas. Então, atuava, né? A gente atuava com gado de leite. Todo dia a mesma coisa, duas vezes por dia. A vaca vai entrar, vai ordenhar, vai processar à noite, à tardinha, né? À tarde, segunda ordenha. A vaca vai entrar, vai ordenhar, vai guardar, vai processar no outro dia. Então, você tem esse ritmo e é interessante você ter uma pessoa estável. Em outras áreas também dentro da empresa, né? Que são coisas que você tem que ter rotina, você não pode deixar acumular. Não é uma meta de atingimento imediato. Olha só, por exemplo, se você atua na área de vendas, por exemplo, faz uma campanha, uma pessoa dominante, de repente, ela vai ter mais gana de atingir aquele resultado. E são pessoas que gostam de trabalhar com percentual em cima das vendas, né? Elas gostam de trabalhar, quanto mais elas produzirem, mais elas ganham. A pessoa estável, às vezes, ela prefere ter uma remuneração fixa, né? Então, quando você vai trabalhar com colegas advogados também, fazer parceria com colegas, eles preferem muitas vezes, determinados colegas, a garantia de receber todo mês do que a possibilidade de receber muito. Tudo bem, são perfis, tá joia? Então, vamos continuar aqui. Por essa razão, é muito importante uma rotina com responsabilidades bem definidas. Eu quero saber, planejar, saber se eu vou dar conta ou não. Um modo empático de perceber as situações antes de se posicionar prefere ouvir e considerar o ponto de vista do outro. Então, em geral, o perfil do estável é de um bom ouvinte. Ele ouve, 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 analisa e ele vai começar a processar. Ele tem ritmo. Se você acelerar, ele às vezes fica travado. Então, é importante deixar esse ritmo ele mesmo planejar, tá certo? Esse tipo de característica de ser um bom ouvinte confere um aspecto majoritariamente paciente e ponderado, que sabe esperar a hora certa para cada coisa. O que se soma ao fato de ser prudente, ter aptidão para planejar. Então, planejamento, né, tanto que está como planejador, é uma virtude que o Estado normalmente tem. Então, é muito interessante ele para fazer esse planejamento estratégico, acompanhar o planejamento estratégico da empresa, do escritório, para você poder projetar, ter metas mais realistas, cumprimento daquelas metas a cada passo. O que você também vai verificar é atributos de perseverança e constância, ritmo, né? Você também se comunica de modo atencioso, você é o planejador, né? O Gustavo. E demonstra ser um bom ouvinte, uma boa ouvinte. Desse modo, tende a transmitir uma imagem de serenidade, é aquele equilíbrio, né? Que você vê, poxa, a pessoa é tranquila, né? E por isso pode assumir o papel de confidente. Como é um bom ouvinte, é tranquilo e equilibrado, as pessoas tendem a conversar com ele. Porém, em situações de conflito, pessoas como você tendem a abdicar das próprias opiniões em favor do outro. Isso é uma coisa que você tem que também saber qual é o perfil que você está trabalhando. Às vezes o dominante chega, confronta a pessoa, e a pessoa, ela, como ela é estável, tem esse perfil, ela simplesmente se cala. Ela não vai apresentar opinião divergente, porque ela não quer conflito. Então, uma das características também que pode acontecer na pessoa estável é evitar conflitos. Então, se você está assim, imagina uma pessoa que quer evitar conflitos e está dentro de um tribunal do júri ou dentro de uma vara de família, né? Que é litígio, né? É aquela coisa de briga mesmo, né? Então, você tem que adaptar esse perfil. Tem que ver se a pessoa vai estar feliz e satisfeita indo em audiências,
né, em que ela vai ter que tomar decisões rápidas, ela vai ter que atingir metas, buscar resultados e não vai ter planejamento, né? As coisas acontecem simplesmente. E, por fim, gosta de trabalhar em cooperação, criação coletiva. Então, ele é bom para poder promover a unidade de equipes, né? Porque ele gosta de trabalhar em conjunto, né? Sempre com uma meta conjunta, que todos queiram trabalhar. Mas também pode ser aquela pessoa que é tolerante demais. Fala, não, vamos deixar quieta outra pessoa, ali eu não vou brigar, que tem dificuldade de agir com firmeza e se posicionar, tá certo? Então, esses são perfis, são característicos que dão uma predominância de característica de perfil de estabilidade, tá certo? Você se identificou com esse perfil? Achou que tem a ver contigo? Você conhece alguém que tem essas características? Então, se você gostou dessa análise, e você quer também testar se você é dominante, se você é influente, predominantemente, tá, gente? Se você é dominante, se você é influente, se você é estável, se você é conforme, tem um QR Code que você vai poder participar de uma degustação gratuita, tá certo? E aí você vai receber, dentro dessa degustação, essa, essa síntese, né? Para que você possa ter pelo menos uma noção qual o perfil predominante que você deve expressar naturalmente, tá? Se você responder direitinho ali. E dentro disso daí a gente vai desenvolver, se você tiver interesse, outras aptidões, outros valores, uma abordagem mais aprofundada que possa linkar isso com a carreira que seria ideal. Então, por exemplo, uma pessoa estável, já deu exemplo. Em áreas que exigem uma rotina, uma constância, uma permanência, é uma pessoa ideal. Que você possa programar, planejar, áreas de planejamento, né? Como eu falei, áreas de planejamento, o nome diz planejador. Então, você ter essa pessoa dentro da equipe para atuar nesse sentido é muito interessante, principalmente nessa área de planejamento estratégico. Olha, vamos fazer isso. Ela vai ser muito disciplinada em esclarecendo e montando todo esse plano para você. É bem legal ter essa pessoa dentro da equipe, certo? E aí, se você. Ah, calma aí. Eu já falei, né, do QR Code para vocês, mas eu vou revisar. Então, se você quiser saber mais, quiser saber sobre o seu perfil, se quiser compartilhar com alguém que queira saber fazer essa degustação, é só clicar nesse QR Code que você vai para essa página, vai ter acesso a esse tipo de degustação com esse resumo, tá? E se você gostou desse vídeo, curta. Quando você dá uma curtidinha, dá um joinha, você já coloca esse vídeo para ser visto por outras pessoas também. O YouTube entende que você gostou do vídeo e que outras pessoas vão estar interessadas em assistir. Comente, fala, eu me identifiquei, eu sou esse cara, esse cara sou eu. Então comente se você se identificou, se tem alguém da sua família, do seu ambiente de trabalho que é dessa forma, compartilhe, tá? Alguém pode estar precisando também desse tipo de análise que a gente pode ajudar a orientar na questão de carreira e salve. Deixe sempre a inscrição sua aí disponível para que a gente possa participar e cada vez estar mais próximo. Se você teve dúvidas com relação ao que eu falei e quer ter respostas, toda terça-feira às 19 horas a gente faz uma live. E aí nessa live eu respondo as dúvidas que o pessoal me apresenta e me mandou pelo WhatsApp. Essa live é o Fredcast, e aí você pode enviar um WhatsApp, você envia sua pergunta por áudio ou por texto, se identifica, seu nome completo, cidade onde você está falando, qual o tipo de atuação, de profissão você exerce. Quando for gravar, evite locais barulhentos e faça um áudio entre 40 segundos a 1 minuto. E aí envia para o meu WhatsApp, que vai ser um prazer responder. O WhatsApp é esse, 61 99204 7219. Toda terça-feira, às 19 horas, eu faço uma live. Então, eu vejo se tem perguntas no meu WhatsApp, respondo, e depois eu entro no tema da live para a gente conversar. Toda terça-feira, às 19 horas, certo? Então, envie suas dúvidas para lá. E se você quiser caminhar mais junto com a gente tem como colocar você, incluir você dentro da nossa comunidade alimentarista, tá? Então, caminhe conosco, seja um alimentarista, aí tem um QR Code, e você também vai para uma página. Nessa página você vai ter a oportunidade de poder fazer uma inscrição, R$ 9,90 por mês, você vai ter acesso a um grupo dentro do WhatsApp, você vai ter um bônus também que eu vou te enviar, que é um e-book pequenininho, e fala sobre o Oceano Azul Agroalimentar, sobre as possibilidades de carreira dentro desse setor, que faturou R$ 2 trilhões, tá certo? Pode acompanhar a gente também nas redes sociais, @frederico.fadc, no LinkedIn, Frederico-Cunha ADV. Então, clica aí, participa da nossa comunidade alimentarista, tá certo? Você vai ser muito bem-vindo lá na nossa comunidade para falar sobre os assuntos, qualquer assunto que você queira falar dentro dessa área, dentro desse setor do agronegócio. O setor agroalimentar é a parte que produz alimentos dentro do agronegócio. E se você também quiser fazer a sua inscrição não mensal, mas anual, Comunidade Alimentarista Anual, a Calma, é R$ 99 por ano. Então você economiza duas parcelinhas, né? Se você fizer pela mensal,
é R$ 9,90 por mês. E aqui você tem uma economia aí de duas parcelas, do total de 12 aí, você vai participar do mesmo grupo, né, no WhatsApp, vai ter o mesmo acesso àquilo que eu disponibilizei para vocês. Bom, gente, eu vou caminhando agora para o encerramento. Gostaria de também colocar que nesses grupos de WhatsApp, você tem também, através do e-mail, um recebimento semanal de um e-mail informativo, que a gente fala sobre notícias dentro do agro. A gente está elaborando esse e-mail, ainda não está com uma frequência, mas vai ser semanal, para poder saber sobre notícias dentro desse setor de carreiras, principalmente voltado para o pessoal que é profissional do direito, certo? Então, eu espero encontrá-los, que você tenha se identificado, talvez com um perfil estável, ou que você tenha assistido os outros vídeos, talvez dominante, talvez influente. E no próximo encontro vamos falar do último perfil dentro dessa metodologia, certo? Enfim, minhas saudações alimentaristas a todos e um forte abraço.